Eu vou fazer só uma linha rápida do tempo para vocês entenderem, então, a preocupação do aspecto legal com relação aos dados, né? Então, o que nós temos lá no passado, se a gente fosse voltar, mas eu vou ser bem breve também, se a gente voltasse lá para 1890, nós temos dois americanos, né, que é o Warren e o Brandeis, que eles estudaram e fizeram uma tese, que é a questão da proteção dos dados, né, que é do direito de estar sozinho e o direito da privacidade. Isso foi publicado na revista de Harvard, que era já justamente uma preocupação com as máquinas fotográficas. Olha que interessante. Então, eles se preocupavam com as fotos que eram tiradas e ali já havia uma invasão de privacidade. Vou passar um tempo maior, né? A gente chega na Segunda Guerra, um pouco antes, né, de ser eclodida, o regime nazista já fazia invasão de dados daqueles que eram perseguidos pelo regime. Então, muitos judeus, muitos grupos que eram perseguidos tinham os seus dados violados. Por isso que surge lá a Declaração dos Direitos do Homem, no artigo 12, que estabelece o direito à privacidade. Então, tem toda uma ligação. Eu vou fazer um pulo muito grande, eu vou chegar na legislação internacional, que é a referência do assunto, que é a Lei Geral de Proteção de Dados da União Europeia, GDPR, né, General Data Protection Regulation, e daí ela é uma inspiração para a nossa LGPD. No nosso cenário, o que o aluno precisa entender? Nós temos a Constituição Federal, que é um marco importante nesse tema, que traz ali no artigo 5º a questão da proteção à privacidade, à honra. Aí depois nós temos o Código de Defesa do Consumidor. O que você, estudante, acadêmico, até mesmo advogado, precisa entender? Lá em 1990, com a edição do Código de Defesa do Consumidor, nós já tivemos a inclusão, lá no artigo 43, da questão do banco de dados, né, que é a questão do cadastro de consumidores. E ali já é interessante entender que esse cadastro tem que ser ciente do consumidor. Então, o consumidor ele tem que saber que existe um cadastro do qual os seus dados são inseridos. E também ele tem o direito de realizar correções nesse dado, que inclusive a Constituição Federal fala num remédio constitucional que os alunos devem conhecer, que é o habeas data, né, que é justamente para correção de dados, né, e também acesso a informações. Então, tudo isso caminha, né, para que hoje nós chegamos aí nesse ponto, né? Mas só retomando, aí passa um pouquinho, vou pular, tem outras leis importantes, mas eu não vou me atentar, eu vou já direto ao assunto. Nós temos o próprio Código Civil de 2002, que já também estabelece a proteção da pessoa com relação à sua intimidade. Aí vem a Lei de Acesso à Informação, também é um marco muito importante com relação à divulgação de dados pelo poder público. Chegamos num ponto que é legal para a gente estabelecer um paralelo, que é o Marco Civil da Internet. Esse Marco Civil da Internet, ele tem no seu bojo muita proteção de dados, mas no ambiente online, isso é importante entender, e assim a gente chega na LGPD. Tá? Então, eu fui breve aqui, não estendi nesse histórico, mas era importante contextualizar a vocês, né? Sejam estudantes, sejam acadêmicos de direito, ou até mesmo de outras áreas, que pudessem entender o caminho a ser percorrido, ou seja, não surgiu a LGPD do nada, né? Ela veio aí amparada em todo esse histórico. Bom, algumas dúvidas que já surgem, né? Olha, se a gente já tem o Marco Civil da Internet, para que se estabelecer uma lei geral de proteção de dados, tá? Então, essa pergunta que eu enfrento bastante em sala de aula, em palestras, enfim, e é claro que é importante esclarecer, né? O Marco Civil da Internet, ele tem uma questão de proteção de dados, mas o nome já diz, é online. E a LGPD, ela abrange não só os dados que são trocados via rede mundial de computadores, mas também dados que sejam em fichas de papel, dados trocados via telefone, enfim, ou mesmo banco de dados privado. Então, ou seja, é muito maior essa questão.